Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Quero convidar você nesse dia, onde estamos reunidos para celebrar a Santa Ceia do Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos de 7 a 30. Evangelho de Lucas, capítulo 22, dos versos 7 a 30. Eu vou estar lendo a versão que eu estou usando, nova versão transformadora. Mas você acompanha na versão que estiver em suas mãos. Diz assim: Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado. Jesus mandou Pedro e João na frente e disse: Não vão e preparem a refeição da Páscoa, para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que preparemos? Perguntaram. Ele respondeu: Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono: O mestre pergunta: Onde fica o aposento, o qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande, no andar superior, que já está arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus lhe disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, disse: Tomem isso e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Esse é meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Mas daqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o Filho do Homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros: Qual deles fariam essas coisas? Depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhe disse: Neste mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. E, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior, e o líder seja o servo. Quem é mais importante, o que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa, mas não aqui. Pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação. E assim como meu Pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer à minha mesa em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse tempo onde vamos
ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Senhor, que o Senhor prepare o nosso coração para que tenhamos esse tempo de comunhão contigo e de comunhão uns com os outros, à volta da tua santa e preciosa mesa. Um lugar que revela, que manifesta, que prega o teu sacrifício naquela cruz, a restauração da nossa comunhão contigo, da nossa comunhão com os nossos irmãos. Que o Senhor fale conosco, revelando a beleza do teu sacrifício naquela cruz, a grandeza daquela vitória e a eternidade dessa conquista. Assim nós oramos juntos, em nome de Jesus. Amém. Você já percebeu como a mesa aproxima as pessoas? A mesa é um lugar muito especial. Ao redor dela temos nossos encontros de família, amigos. Em volta da mesa, histórias são contadas. Às vezes, há muitos sorrisos e gargalhadas. Por vezes, lágrimas são enxugadas. Mas, de fato, em volta da mesa é um lugar onde vínculos são formados. É encontro de família. E também existem mesas vazias, onde há distanciamento, onde há separação, onde há orgulho, onde há pecado. E foi exatamente isso que o pecado fez entre nós e Deus. O pecado nos tirou desta mesa com Deus. O pecado, ele cria uma separação, uma barreira de separação, um muro de separação entre nós e Deus. O pecado nos faz abandonar a mesa de comunhão com Deus. O homem é afastado da presença do Pai. E esse afastamento, que eu vou chamar de alienação, em Gênesis capítulo 2, deixa bem claro, ele entra na experiência humana. Nós somos alienados da presença de Deus. Nós somos alienados da presença um do outro. Nós somos alienados de nós mesmos. E o nome disso é morte. Separação de Deus, do próximo e do nosso próprio coração. Mas a mesa de Cristo é um convite novamente à comunhão. Olhar para a ceia é olhar Jesus trazendo de volta o homem para a mesa do Pai. A ceia é lugar de mesa, é lugar de comunhão restaurada, de comunhão com Deus, de comunhão com os irmãos. Mas uma comunhão que antecipa a eternidade e aponta para esse futuro eterno do reino de Deus. É Páscoa, é noite de Páscoa. E Jesus reúne os seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica era quando eles celebravam o dia que Jesus os libertou da escravidão do Egito. O dia em que Jesus manda que eles preparassem um sacrifício de um cordeiro, passasse o sangue nos umbrais da porta, porque o anjo da morte viria trazer juízo sobre o Egito, matando todos os primogênitos, mas todos aqueles que tivessem a sua casa marcada pelo sangue do cordeiro seria livre da morte. Aquele cordeiro deveria ser assado, deveria ser comido em família, os vizinhos chamados para comer em comunhão, celebrar com uma roupa de fast food. Preparem-se, comam prontos para sair. Devia ser comido com pressa, é o que diz o texto. Porque quando o anjo viesse, o povo seria liberto. Todos os que tivessem a marca do cordeiro
E naquela refeição havia o cordeiro pascal, havia pão sem fermento, havia cálice, havia ervas amargas que faziam ele lembrar dos sofrimentos do passado, e cada elemento desse mostrava um aspecto dessa história da redenção de Israel. O sangue do cordeiro havia livrado o povo do juízo e aberto um novo caminho para o povo de Deus, o caminho da libertação. Mas agora, há um novo momento. Nessa ceia de Cristo, o próprio Cordeiro está sentado na mesa. A antiga Páscoa é celebrada como a libertação do Egito, mas agora Jesus, nesse texto, ele vai ressignificar a Páscoa, apontando para a libertação maior em Cristo, a libertação que será conquistada na cruz, a libertação do pecado, da morte, da mão do diabo, a libertação que tiraria o homem de distância de Deus e reconciliaria o homem de volta com Deus em sua mesa. Porque aquela antiga Páscoa apontava, na verdade, para esta verdadeira Páscoa. A antiga Páscoa encontra cumprimento na cruz do Senhor Jesus e na ceia. Essa é a grande ideia desse texto. Na ceia, Jesus apresenta o sacrifício que restaura a nossa comunhão com Deus. E ainda mais, e forma um novo povo reconciliado ao redor de uma mesa. E nós vamos ver 3 coisas aqui nessa manhã. Jesus oferece o sacrifício que restaura a comunhão. Jesus forma um novo povo ao redor da sua mesa. E a ceia aponta para a comunhão eterna com Deus. Em primeiro lugar, a gente vai ver que Jesus oferece o sacrifício que restaura a comunhão. E assim começa a história da ceia. Jesus dizendo assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Esse era o desejo intenso do Senhor Jesus, ter aquele tempo de mesa, aquele tempo de comunhão profunda. Isso ardia no coração de Cristo de tal maneira que a expressão do grego poderia ser traduzida assim: tenho desejado com grande desejo. Assim que está no original. Como ansiava Jesus por aquele momento, pela comunhão com seus discípulos. E Jesus sabe que aqueles que sentam com ele na mesa não eram perfeitos. Deles virá traição, sofrimento, cruz, abandono. Aquela ceia é o começo da jornada da paixão, é o começo da caminhada do sofrimento, que vai até a cruz e a ressurreição. Mas ainda assim, ele deseja aquela mesa. Mesmo sabendo que ela começa um momento de muita dor. Isso revela algo profundo sobre o Evangelho, sobre o coração de Deus. Deus não desistiu de ter comunhão conosco. Mesmo sabendo que haveria um grande preço por nos amar. Mesmo sabendo que por nos amar e para termos o direito de estar com Ele à mesa, custaria seu sangue. Custaria uma coroa de espinhos, custaria humilhação, cusparadas no rosto, custaria pregos atravessando os seus pés e suas mãos, seminu levantado numa cruz, entre ladrões, ainda assim, Deus desejava aquela mesa. Porque o pecado, ele expulsou o homem da presença. Mas Cristo veio abrir novamente
o caminho da comunhão com Deus. Então Jesus toma aqueles elementos da Páscoa judaica, o pão sem fermento, o cálice de vinho, ele traz um novo significado. Na antiga Páscoa, o centro da comunhão era o cordeiro, o sangue nos umbrais, que livra o povo do juízo de Deus. Mas o Novo Testamento não faz da carne do cordeiro elemento, sabe por quê? Porque o próprio cordeiro está sentado na mesa com eles. Aquele cordeiro que seria em breve sacrificado em Jerusalém pelo pecado do seu povo. João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo afirma, 1 Coríntios 5,7, Cristo, nossa Páscoa, que foi sacrificado por nós. Naquela noite, Jesus não precisou apontar para um cordeiro na mesa, porque o verdadeiro cordeiro do sacrifício estava sentado com eles à mesa. Mas ele toma o pão e diz que agora aquele pão representa o corpo do próprio cordeiro, o corpo de Cristo, e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Ele reinterpreta a figura do pão sem fermento e agora apresenta o pão sem fermento, que é partilhado entre eles como o próprio corpo de Jesus, que seria entregue como sacrifício de reconciliação do homem com Deus. Ele pega agora o cálice e diz: esse cálice representa o meu sangue, sangue da nova aliança prometida em Jeremias. Quando em Jeremias, no capítulo 31, a partir do verso 31, ele diz: eis que vem dias em que farei uma nova aliança com o meu povo. E agora, caminhando para aquela cruz, ele diz: o meu sangue é o sangue dessa nova aliança, da promessa de um novo tempo. E Jeremias capítulo 31, do verso 31 a 34, diz que o Senhor, naqueles dias, tiraria do nosso coração um coração de pedra e escreveria a sua lei dentro de nós, no nosso coração. Ele perdoaria os nossos pecados, ele restauraria o povo de Israel, e ele diz: um novo tempo do povo de Deus é inaugurado pelo sangue precioso de Jesus. O tempo da nova aliança chegou. Perdão dos pecados, transformação do coração, restauração do povo de Deus. Porque antes o pecado nos afastou de Deus, trouxe culpa, lembra de Adão e Eva, trouxe separação, lembra do paraíso, trouxe dureza para o coração. Esse é fácil, olhe para nós mesmos. Trouxe alienação, fez o homem entrar em guerra com Deus, fez o homem entrar em crise com sua própria alma, fez o homem entrar em crise com sua própria família, seus próprios amigos, contra o próprio homem. Mas esse não precisa ser o estado final do homem, porque Jesus veio para ser o Cordeiro que nos reconcilia. Porque a nova aliança chegou. E ela seria inaugurada não com sangue de animais. Não faz mais sentido nenhum sangue de animais. Porque agora o sacrifício perfeito já foi feito. O sangue do próprio Filho de Deus, que se fez homem, encarnou, andou entre nós como Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado,
sem manchas, e é sacrificado no nosso lugar. A antiga libertação do Egito apontava, na verdade, para algo maior. Mais do que a libertação das mãos de Faraó, mais do que a libertação da escravidão no Egito, mas apontava para a libertação do pecado, da culpa, da condenação, da separação que o homem vivia. Era o fim da alienação. No Antigo Testamento, aquele sacrifício, ou os sacrifícios, que passavam desde os sacrifícios de adoração dos pais, passando pelo sacrifício da Páscoa, como vindo para os sacrifícios de Levítico no templo. Os sacrifícios representavam substituição, um cordeiro que era morto no nosso lugar. Também expiação, também purificação. Um sacerdote só podia entrar na presença de Deus. Um judeu só podia entrar no templo para adorar quando ele então fazia o sacrifício, e o sangue daquele cordeiro derramado, daqueles pombos derramados, eles eram o sacrifício necessário para me fazer aceitável na presença de Deus. Por isso, sacrifícios representavam aproximação. Era por meio deles que eu entrava no Santo dos Santos, no santo lugar, na casa de Deus, no templo. Era por meio dos sacrifícios. Eu só tinha acesso à presença de Deus no Antigo Testamento como uma grande metáfora, como uma grande pedagogia que apontava para Cristo. Eu só entrava pelo sangue na presença de Deus. Porque o pecado separava, o sangue aproximava. O homem não podia entrar livremente na presença de Deus, porque havia o véu que separava o homem do Santo dos Santos. Havia distância, havia o temor, havia separação, mas Cristo morreu. E quando ele é sacrificado, diz que o véu se rasga de cima a baixo. O próprio Deus rasga o véu com as suas mãos, dizendo, como vai dizer o autor de Hebreus, agora podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Agora eu posso ser em Cristo amigo de Deus, porque eu estou marcado com o sangue de Cristo. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso andar com Deus mais uma vez, porque Cristo é o caminho de volta para o Pai. A cruz abre novamente o caminho para a presença. O sacrifício de Cristo nos reconcilia com Deus, nos faz filhos mais uma vez, como diz João capítulo 1, no verso 12. Mas todos aqueles que nele creram, todos os que o receberam, falando de Jesus, foram feitos filhos de Deus. Somos da sua família. Comunhão restaurada. Sabe, ser cristão é muito mais, irmãos, do que comprar um passaporte para o céu. Eu preciso de Jesus para não ir para o inferno. Se você pensa assim, você ainda não entendeu o Evangelho. Você ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus queria restaurar a comunhão sua com Ele. Cristianismo é mais do que uma religião. É o chamado a uma caminhada ao lado do Pai. Para sempre. E nesta comunhão que é eterna, e por isso é o fim da morte. Morte como separação. Morte como separação eterna. E por isso agora a morte não tem poder sobre nós. A alienação não tem poder sobre nós. A separação não tem poder sobre nós. Porque fomos reconciliados em Cristo eternamente com o Pai.
A cruz nos trouxe de volta para a mesa. A cruz nos traz de volta para a casa do Pai. Por isso, a ceia é a celebração de que, pelo sacrifício do Cordeiro, o caminho de volta à presença, o caminho de volta à mesa do Pai, foi aberto novamente. E por isso, a ceia do Senhor é muito mais do que um rito, irmãos. É uma mensagem. O Senhor Jesus vai dizer: façam isso todo o tempo para que vocês se lembrem, em memória de mim. Verso 19. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, entregue por vós. Façam isso em memória de mim. É para nos lembrarmos de que somos amigos de Deus. É para nos lembrarmos de que Deus desejou nos restaurar a comunhão. Para nos lembrarmos de que o Evangelho não é frequentar ritos apenas, mas é um encontro de reconciliação com o Pai, para ser vivido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e que é celebrado no domingo. É para nos lembrar o que de fato é ser cristão, onde cada pedaço de pão anuncia e nos lembra a perdão, em que cada pedaço de pão anuncia e nos lembra, sim, a reconciliação. E mesmo nós, cristãos, mas que nos caímos, levantamos e pecamos, é para dizer para mim e para você toda vez: não é pelo seu mérito, não é pelas suas forças, não é porque você é melhor, pior do que ninguém, mas é porque Cristo morreu na cruz, e cada pedaço de pão é para te lembrar que sim, há lugar na mesa para você. Para lembrar no meio das suas lutas e nas suas dificuldades, como os discípulos. Entre aqueles ali, havia os que traíram, haviam os que sumiram na hora da cruz. Mas cada pedaço de pão vai lembrar que Cristo te ama. Ele morreu naquela cruz por você, para te ter na mesa com Ele. Em segundo lugar, a cruz é um lugar de transformação. Em que sentido? Deixa eu refazer a frase. Jesus forma um novo povo ao redor da sua mesa. E uma das coisas mais bonitas do momento da ceia, às vezes é uma das menos compreendidas nos nossos dias. Porque uma dessas coisas mais bonitas dessa narrativa é perceber quem está na mesa. Quem está na mesa são os seus discípulos. Homens falhos, confusos, fracos, que em poucas horas um trairia, outro negaria, outros fugiriam, mas ainda assim Jesus senta na mesa com eles. Sabe como é o nome disso? Graça. É isso que essa cruz anuncia, Evangelho anuncia, a boa notícia diz, é graça. Porque essa mesa nunca foi construída pelo mérito, ela foi construída por misericórdia. Porque essa mesa não é construída pelo suor dos discípulos, ela é construída pelo sangue de Cristo. E Jesus faz uma promessa impressionante, ele diz: eu vos concedo comer na minha mesa no reino. Já lá no final do verso 30. Quando ele diz que
ele chama os discípulos para comer com ele a ceia da Páscoa, mas ele diz essa frase, eu acho a mais forte, que deixa mais clara essa ideia: eu vos concedo o direito de comer e beber à minha mesa. Preste atenção no que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: eu, em mim, o que eu abro o caminho é para dizer para vocês que vocês pertencem à minha mesa, vocês pertencem à minha família, vocês pertencem ao meu reino. Preste atenção num detalhe. Em Êxodo, especialmente no capítulo 13, no versículo 14, quando ele vai instruir como deveria ser feita a ceia deveria ser feita em família. Você deveria preparar o cordeiro e comer com a sua casa, e se a casa de alguém do lado fosse pequena, vocês poderiam se juntar para comer, você e o seu vizinho e as famílias, era um momento de família. E nesse momento os pais eram orientados a explicar o significado da Páscoa a seus filhos, tanto que no verso 14 do Êxodo capítulo 13 diz assim: quando seu filho te perguntar, então ele deveria lembrar que aquela celebração da Páscoa era para lembrar de que o Senhor havia os libertado por meio do sacrifício do cordeiro, quando eles foram visitados pelo anjo da morte e depois foram libertos da mão do Egito em direção à terra prometida. O pai deveria fazer isso para os seus filhos. Por isso a Páscoa era uma reunião de família. A Páscoa, ela deixava clara uma identidade. Eu sou dessa casa. Presta atenção. A Páscoa deixava claro uma verdade, uma identidade. Eu sou desta casa. Nós pertencemos a este povo, a esta família. Mas agora, percebe o que Jesus está fazendo? Ele agora está como o papel do pai, ou do irmão mais velho, né? Do pai. Sentado à mesa, explicando como deveria se celebrar a mesa, a Páscoa, como deveria se celebrar a Páscoa, o significado do cordeiro. A Páscoa em Cristo não se celebra agora com os parentes de sangue, mas com os discípulos. Porque ao redor da mesa, Jesus transforma discípulos em família. A família de Deus, reunida em volta da mesa do Pai. Jesus cria uma nova casa. Por isso Jesus restaura o povo de Israel, que não compreendia sua identidade. Agora, em Cristo, o povo de Deus é restaurado. Deus está criando uma nova humanidade. Essa é a ideia bíblica do começo ao fim. Não é uma nova religião. Tanto que ele vai dizer que a minha família são aqueles que recebem o meu sacrifício. É isso que ele está dizendo. A minha família são aqueles que sentam à minha mesa, sem uma refeição familiar. E por isso, preste atenção no que eu vou dizer, especialmente para quem está me ouvindo online. Ceia não é um ato privado, místico, de encontro com Cristo. Não é isso. Ceia é um evento de família. É a mesa da família de Deus, onde Cristo reúne o seu povo. E ele diz: isso é o meu corpo. O corpo entregue cria agora um corpo reunido. É interessante uma frase que o apóstolo Paulo diz,
1 Coríntios 10, 16 e 17, ele diz assim: porque embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Apóstolo Paulo, ele diz, falando sobre a ceia, nós somos o corpo de Cristo, e quando nos reunimos, nós somos um só pão que compartilhamos o pão. É o que ele está dizendo. Parte da ceia é celebrar a nossa comunhão com Cristo, mas é celebrar a nossa comunhão uns com os outros, como povo de Deus, como família do Senhor. Porque celebrar a ceia é celebrar a unidade da igreja. Estamos inevitavelmente unidos uns aos outros. Não se vive cristianismo solo. Não existe. E a ceia prega isso. Não existe cristianismo só. Eu sou cristão na minha casa. Irmão, perdão, a Bíblia não diz isso. Não, eu me decepcionei com a igreja. Eu vivo meu cristianismo na internet. Isso está em voga nos nossos tempos. Mas deixa eu dizer para você, isso não é cristianismo. É porque a gente vai se tornando tão egocêntrico, tão almático, tão exclusivista, que a gente não aguenta conviver com os outros. Só quero Deus, mas não quero o povo de Deus. Não é assim que a Bíblia funciona. A cruz, o sacrifício de Jesus da cruz, me liga a Cristo, e quando Ele me liga a Cristo, Ele me junta a uma família. E não só me junta a uma família na identidade, mas Ele me traz à mesa com essa família. Ceia é um confronto a um cristianismo individualista. Ele não existe. Cristianismo sem comunhão não existe. Reino de Deus sem mesa não existe. Corpo de Cristo sem irmãos não existe. Cristianismo se faz no plural. É Pai nosso, não é Pai meu. É assim que oramos. Tanto que os primeiros cultos, que foram chamados de festas ágape, nos primeiros séculos da igreja, assim eram chamados. Hoje a gente chama, vamos para o culto. Antigamente se falava, vamos para as festas de amor. E sabe como eram os primeiros cultos? Elas estão descritas ali, 1 Coríntios. A gente encontra sinais dessa expressão, inclusive em Pedro, mas a gente vê muitas expressões dela em Efésios e em outros lugares. Mas na história da igreja tem muito disso documentado. Eles celebravam não um rito como nós fazemos hoje, um pedacinho de pão, um pouquinho de vinho, umas canções, uma pregação, mas eles se reuniam em casas. A igreja primitiva majoritariamente se reunia nas casas, e lá eles partiam o pão, eles comiam juntos, eles repartiam o que tinham, eles cuidavam uns dos outros. Só ler Atos capítulo 2, de 42 a 47. E os cultos deles não eram bem rituais assim, era o encontro da família. E em volta daquela mesa, que ricos e pobres sentavam juntos, judeus e gentios sentavam juntos, vascaínos e flamenguistas sentavam juntos, petistas e bolsonaristas sentavam juntos daquela época. E eu estou falando de verdade no sentido de que entre os discípulos de Jesus havia grupos políticos de Israel totalmente antagônicos. Mas todo mundo sentava na mesa de Jesus. E aquela mesa destruía essa ideia que o mundo tinha de orgulho, de status, de divisão, de egoísmo. A mesa do Senhor quebrava isso tudo, criando essa nova humanidade. Uma humanidade que ela não seguia pela guerra, mas pela paz, pelo amor, pela comunhão.
Por isso, ceia do Senhor não combina com divisão. Esse é o tema de 1 Coríntios. Ceia do Senhor não combina com divisão. Porque o sangue de Cristo nos uniu uns aos outros. Tanto que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, ele fala, o Pai nosso que estás no céu, mas ele diz assim, um momento tão pessoal, perdoa os meus pecados, não é isso? As minhas dívidas. Assim como temos perdoados os nossos devedores. É assim que funciona o Evangelho. Quando Jesus disse, você vem ofertar, trazer sua oferta, e lembra-se que está em divisão com alguém, ele diz assim, guarda a tua oferta, se reconcilia, então volta e oferece o teu sacrifício. Porque a ceia nos lembra que estamos em comunhão, somos uma família, e não podemos andar em divisão. E a ceia, ela destrói a maneira de pensar do mundo. O mundo constrói guerreiros, valentes, que dominam sobre os outros. Aí vem o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, sentado no trono dos céus, encarna em forma de homem, mas ele se faz em forma de servo. Tanto que ele vai dizer no verso 24, depois começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Estavam pensando no reino de Deus, sentados à mesa do Cordeiro. Yes! Somos demais. É a mentalidade do mundo. Jesus corrige na ceia o que de fato é ser família de Deus. Ele diz, Jesus lhe disse, nesse mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo. No entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente nessa nova humanidade. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior. E o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui. Pois eu sou entre vocês como quem serve. Isso é uma resposta muito boa para como os maridos devem liderar sua casa. Como pastores devem pastorear sua igreja. Como patrões devem liderar seus funcionários. É uma nova humanidade que entende o que é ser o maior, o que é liderar. É servir. E é interessante que quando o Evangelho de João vai descrever a ceia no capítulo 13 de João, ele não conta muito de vinho, de pão, ele conta que Jesus pegou uma toalha, se despiu, se investiu nela, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos para ensinar quem é maior. Olha a ironia. A mesa da graça, mas os discípulos ainda estão disputando posição. Ainda bem que isso ficou no passado. Graças a Deus isso não acontece mais na igreja dos nossos dias. Ninguém briga por posição. Ninguém quer se fazer famoso, importante ou glorioso por meio do ministério da igreja ou de qualquer coisa assim. Não entendeu o Evangelho, porque Jesus diz assim, eu que sou o rei de vocês, eu sou o servo. Por que vocês querem ser as estrelas? Que a comunhão verdadeira, ela produz humildade. E a humildade é aquela pessoa que não está procurando glória na igreja. Quero glória, estou aqui para carregar a cadeira, para visitar o enfermo. Estou aqui, o que precisa, irmãos? Entre nós, né? Você, o que precisa, irmão? Eu quero muito pregar lá no púlpito. Você já está ensinando alguém um a um no discipulado?
Por que a gente quer o púlpito? Porque o púlpito, de alguma forma, parece que produz glória para Deus ou vai dar um pouquinho dessa glória para mim também, né? Por que eu quero bombar levando o evangelho às vezes no Instagram e não compartilhando o evangelho para os meus vizinhos, para a célula ou para o meu bairro, sentado com a galera no chão, compartilhando o evangelho? O evangelho não é para produzir glória para ninguém, glória para Deus. Todos nós aqui somos servos para pregar, para carregar a cadeira, para discipular, para limpar um chão, para adorar, para lavar um banheiro. Somos todos servos. Entre nós não há rico ou pobre, preto ou branco. Entre nós não há melhores ou piores. Somos todos servos. Sem competição, sem vaidade, sem egoísmo, sem individualismo. É a mesa do reino. Ninguém é grande demais para servir, em coisa nenhuma. Ninguém é importante demais para se doar. E ninguém vive só para si. Igreja, eu quero uma igreja que ninguém se meta na minha vida. Deixa eu dizer o nome. Esse nome desse lugar é qualquer coisa, menos igreja. Porque igreja é família. E família, a gente se mete. E eu vou dizer, se você não quer se meter, aqui talvez não seja o seu lugar, porque a gente aqui faz questão de te ajudar, se envolver. Por isso as células, por isso o discipulado, por isso conversas, por isso comunhão, porque para nós é muito mais do que um rito, é o que essa mesa simboliza. Somos uma família em volta da mesa. Quem se alimenta de Cristo, o servo, não pode viver apenas para si, mas também se torna servo. Por isso a ceia, quando participarmos da ceia agora, a ceia nos chama à reconciliação, a ceia nos chama ao serviço. Ela não celebra só o sacrifício no passado, mas ela nos chama a imitar Cristo no seu significado. Ela nos convida a não sermos o que está na moda nas igrejas dos nossos dias. Convidar consumidores para shows, culto show, pregações, palestras impactantes. Isso não é igreja, gente. Ainda que uma boa pregação e um bom louvor é bom demais e a gente quer se esforçar para fazer o melhor. Mas a mesa transforma a igreja em família e não em consumidores. Não é um restaurante oferecendo comida para os consumidores. É reunião de família. Tem zoada, tem menino correndo, tem passa para cá, passa para lá, deixa que eu esquento o arroz. E assim um vai servindo o outro. É reunião de família, nessa simplicidade. É um ambiente de amor, de serviço. E não viver um evangelho em conjunto é não entender a própria cruz. Terceiro ponto, só para não pular, eu vou passar rapidinho nele. E por 3 vezes, no verso 16, 18 e no verso 30, ele diz que ele não tomaria de novo desses elementos até tomar conosco no reino. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 23 em diante, vai dizer que toda vez que a gente come do pão e bebe do cálice, a gente anuncia a volta de Cristo. A ceia também aponta para o futuro. Porque se por um lado
A ceia, ela antecipa a eternidade, porque nós vivemos como uma nova humanidade no meio dessa. Ela também anuncia que há uma plenitude do reino por vir, onde viveremos essa comunhão perfeita e plenamente no futuro. A ceia, ela fala do passado, do sacrifício de Cristo. A ceia fala do sustento de um povo que vive a eternidade agora, mas a ceia aponta para um futuro que diz: Ele virá outra vez. Ele virá. E quando Ele virá, quando Ele vir, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais guerras, não haverá mais mágoas, não haverá mais frustrações, não haverá mais dor, mas o sangue do Cordeiro, ele não vai redimir só a minha vida, ele vai redimir todo o cosmos, os céus e a terra, porque em Apocalipse 19, 20, 21, diz que vejo novo céu e nova terra vindo, e eis que toda a existência será redimida, e viveremos nesse novo templo, que não é aqui, nem na casa da minha célula, mas toda a terra, a praia, as florestas, o trabalho, tudo é templo de Deus, para a glória de Deus, onde não haverá mais pecadores, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais corruptos, onde não haverá mais opressores, onde não haverá mais divisões, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais enfermidade. Estaremos todos eternamente lá. E não é eternamente como fantasminhas que andam nas nuvens, não, será aqui na terra, uma terra restaurada, porque nós, diz Apocalipse 19, 20, 21, entre outros lugares, nós ressuscitaremos, como diz Tessalonicenses, nós todos ressuscitaremos em corpo e viveremos nessa terra em corpo. Mas uma nova existência, um novo tempo, um novo momento, na presença plena de Deus, na presença física de Cristo. E a ceia aponta para esse dia. As bodas do Cordeiro. O dia do nosso casamento. E nessa mesa eterna, sem pecado, sem lágrimas, sem divisão, sem morte. É o fim da dor. Essa ceia nos lembra disso. Hoje pode haver guerras, divisões, depressão, ansiedade, injustiças, que nos corrói às vezes, né? Mas vai chegar um dia que tudo isso vai acabar. Porque assim como o Senhor passou no Egito, a Páscoa lembra isso? Trazendo justiça sobre Faraó e a maldade do juízo, e preservando o seu povo, o anjo da morte com a justiça passará mais uma vez. Nos preservará para ele, mas purificará toda a existência. A ceia não apenas aponta para o futuro, ela nos permite olhar para um futuro e viver nele hoje, sabendo há uma nova humanidade surgindo, tem um novo reino chegando, há uma nova forma de viver que está por vir, mas que desde agora eu posso viver. Assim, estamos ao redor dessa mesa, repletos de esperança, de um tempo que está por chegar. Eu termino dizendo: a ceia não é um ritual de tristeza, é uma celebração de reconciliação, onde Deus restaura o que o pecado destruiu, onde irmãos reconciliam o coração, onde a esperança na alma é renovada em dias de tribulação. Por isso eu quero chamar Jean, a equipe de louvor aqui comigo,
Mas nós celebrarmos a ceia do Senhor com esse coração. E venha para a ceia com gratidão, com arrependimento, com fé, com esperança. Venha sentar-se na mesa de Cristo. Vamos sentar juntos como irmãos na mesa da comunhão. Você pode ficar de pé comigo onde você está?